Olá, você que está aqui no replay, eu vou falar um pouco a respeito de estabelecimento de preço de consulta. E se você ainda não conhece o método Saúde e Finanças, vai lá no meu perfil, dá uma olhada no link que está lá, clica lá e você vai conhecer um pouco mais. Esse é um método que ajuda o profissional de saúde a não perder dinheiro na sua atividade profissional. E vamos tratar hoje de um assunto que muita gente me pergunta a respeito de estabelecimento de preço de consulta. As pessoas perguntam como é que eu chego no preço correto da minha consulta. E é muito comum essa dúvida, porque o profissional de saúde, é, normalmente o que ele faz? Quando ele quer saber que preço que ele vai cobrar pelo seu serviço, pela sua consulta, a primeira coisa que ele faz é ligar para algum colega. Quanto que você está cobrando? Quanto que você acha que eu devo cobrar? E aí faz pesquisa de mercado e faz uma comparação. Ele se compara com outros, estabelece ali um preço que ele acha que vai ser bom para ele, estabelece aquele preço, mas não tem segurança, não tem certeza se aquilo é correto, se deveria ser outro preço. E toda vez que você fica com essa dúvida, toda vez que você fica com essa pulga atrás da orelha, será que eu tomei a decisão correta? Você provavelmente está perdendo dinheiro cada vez que o paciente paga pela sua consulta. Então vamos considerar algumas questões a respeito disso. Preço de consulta. Por que não é correto fazer dessa forma? Se comparar com outros colegas e cobrar um preço semelhante ao que os outros cobram. Porque cada profissional, primeiro, atende clientes diferentes. Então, seu cliente, seu paciente, não tem as mesmas características que o paciente do outro. Segundo, os benefícios que o seu paciente leva para casa, que o seu serviço entrega para o paciente, não é o mesmo benefício que o seu colega entrega. Os diferenciais que você tem não são os mesmos do seu colega. Em suma, o serviço que você presta é único, não é o mesmo serviço que o seu colega presta. Então, ficar se comparando, ficar colocando preço porque o outro cobra isso, eu vou cobrar aquilo, está errado. E estabelecer preço é uma coisa muito complicada, muito complexa, e você tem que analisar uma série de coisas, uma série de fatores. Vamos tratar desses fatores hoje aqui. A primeira coisa que a gente precisa entender é a diferença entre preço e valor. Preço é muito diferente de valor. Preço é um número. Um número que você estabelece para a sua sessão, para a sua consulta, e esse número pertence à sua consulta. Vamos fazer uma analogia aqui com um automóvel. Você está pesquisando o preço de carro para comprar e você vê que tem um carro que custa 30 mil reais. Isso é o preço do carro. Ele pertence ao carro. Agora, o valor é o que o comprador vai levar para casa quando ele comprar esse carro. Então, todos os benefícios que o carro entrega, todas as facilidades, no caso da sua sessão, da sua consulta, toda a melhora que o paciente tem com o seu atendimento, toda a qualidade que você presta, o conforto que você oferece para ele, se o seu consultório tem estacionamento ou não, se você oferece opções diferentes para ele pagar, se ele pode pagar com cartão, se ele pode fazer uma transferência por Pix, uma transferência bancária para você, tudo isso é valor incorporado ao serviço que você presta. Se você resolve o problema dele com 2 atendimentos e
todo mundo precisa de 8, 9 atendimentos. Então, isso é valor a mais que o paciente leva para casa. Então, preço pertence à sua consulta. Valor não. Valor está nos olhos do seu cliente, está nos olhos do seu paciente. É ele que diz, é ele que determina, é ele que avalia se a sua consulta teve um valor alto ou baixo. Então, quando você compra aquele carro lá de 30 mil reais, você senta nele, você olha para ele e fala, bem, o que eu tenho aqui? Tenho direção hidráulica, tenho um ar-condicionado e não tenho banco de couro, não tenho freio ABS. Bom, tudo bem, o valor que eu estou levando por esse preço está ok. Então, o valor é o que a pessoa leva e está nos olhos dela. Alguém que é careca não vê valor nenhum em comprar um shampoo. Então, o preço de um shampoo pode ser muito baixo para quem tem cabelos e cuida dele e pode ter valor nenhum, aquele shampoo pode não ter valor nenhum para quem não tem cabelo. Então, o mesmo produto pode ter valor para uma pessoa e pode não ter para outra. Pode ter um valor alto para uma pessoa e baixo para outra. Então, entenda, você vai estabelecer preço. Quem vai dizer se tem valor é o seu paciente. Muito bem. Agora, como é que eu chego ao preço? Como é que eu estabeleço o preço? Bom, os estudos de economia clássicos nasceram lá nos Estados Unidos na década de 50, década de 40, e muitos conceitos daquela época são usados até hoje para estabelecimento de preço. E muita gente fala nesses conceitos hoje da seguinte maneira: você vê quanto que você gasta para prestar aquele serviço, adiciona ali uma margem de lucro que você quer e aí então você tem o preço. Bom, essa forma de estabelecer preço é muito arcaica. É uma forma que hoje só funciona em mercados que são monopolistas. Mercado que não tem concorrência. Por exemplo, fornecimento de energia elétrica. No seu estado, só uma empresa pode fornecer energia elétrica. Isso é a concessão do governo federal. Não pode ter concorrência. Então a empresa vê quanto que ela gasta para te fornecer energia, para levar energia até a sua casa, estabelece uma margem de lucro ali e aquele é o valor, é o preço que ela vai cobrar. Obviamente tem a ANEEL que vai impor limites para que esse mercado não sofra com abusos, né? Para que essa empresa que faz a distribuição de energia não cometa abusos. Então, nesse tipo de mercado, como a pessoa não tem concorrente, como a empresa não tem concorrente, ela pode cobrar o preço que ela quiser. Se o cliente vai pagar ou não, são outros 500. Então, eu posso optar por ter energia solar na minha casa e não quero comprar a energia elétrica que é distribuída. Eu tenho essa opção. Né? Agora, se eu quiser comprar energia elétrica, tem que ser daquele único fornecedor, eu tenho que pagar o preço dele. Então, se você vai prestar um serviço, você é profissional de saúde, vai prestar um serviço numa localidade em que não tem mais ninguém prestando aquele serviço que você presta, você não tem concorrente ali, você pode usar esse método para estabelecer seu preço. Você calcula todos os gastos que você tem para estar ali, para atender, tudo que você gasta com os atendimentos e fala, bem, eu gasto 30, quero ter 100% de lucro, então vou pôr mais 30, vou cobrar 60 a minha consulta. Então é uma forma de estabelecer preço. Só que hoje em dia isso é muito raro para os profissionais de saúde. Mesmo quem está no interior, mais isolado, uma cidade pequena,
Os pacientes daquela região têm a opção de pegar a estrada, andar 30 quilômetros e se consultar com outra pessoa. Hoje, com a internet, tem a opção de fazer atendimentos online, né? Coisa que um ano atrás muitos conselhos não permitiam. Hoje muitos conselhos já permitem isso na área de saúde. Então, é muito difícil você se tornar um monopolista na área de saúde, estabelecer o preço com base nesse raciocínio. Geralmente, o que acontece é que nós, profissionais de saúde, atuamos num mercado que se chama mercado de concorrência perfeita. E nesse mercado, a economia estabelece que o preço é determinado pelo mercado consumidor e pelo mercado concorrente. Então, o mercado é que determina o preço. Na verdade, aí nós temos que ver duas coisas. Primeiro, a legislação. Existem categorias profissionais que têm um piso mínimo que você pode cobrar. Você não pode cobrar menos do que a lei determina. Então, você já parte de um determinado preço e a partir dali você vai determinar quanto que você vai cobrar do seu paciente. Só que existe uma faixa de preço que o mercado aceita pagar. É daí que vem a conclusão de que o preço é estabelecido pelo mercado. Porque se você cobra um preço alto demais, o mercado não vai pagar, você está fora. O paciente vai optar por fazer o atendimento com outras pessoas que cobram um preço que ele aceita pagar. Então, a primeira coisa que você precisa ver é o que estabelece a lei. Não cobre abaixo do piso da sua categoria. Segunda coisa é aquele conceito que eu acabei de falar. Você precisa conhecer a sua estrutura de gastos, porque se você cobra menos que você gasta, você vai ter prejuízo na certa. Então, se você gasta 50 para estar ali atendendo e cobra 40, você está pagando para atender. Então, você precisa conhecer essa estrutura de gastos, que, aliás, é um tema que eu abordo um outro vídeo que está aí no meu canal. Bom, a partir daí você já tem o mínimo que você precisa cobrar para ficar no 0 a 0. Só que você não quer trabalhar por 0 a 0, porque você vai investir tempo ali, você vai investir estudo, esforço, e dali tem que sair o seu sustento. Você vai pagar as contas com o que sai dali. Então você precisa cobrar mais. E o que você vai cobrar mais precisa vir de aspectos que são intangíveis da sua consulta, do seu preço. O que são os intangíveis? Primeira coisa, chama-se posicionamento de mercado. Quando você estabelece um preço, você está se posicionando no mercado. Porque, vamos voltar naquele exemplo que eu dei do carro. Você pesquisou o carro, existe um carro à venda que custa 30 mil reais. Quando você pensa num carro novo, que custa 30 mil reais, você já imagina para quem que esse carro vai ser vendido. Para pessoas que podem comprar um carro de 30 mil, mas talvez não possam comprar um carro muito mais caro. Às vezes a pessoa até pode, mas não quer. Ele quer um carro de 30 mil. Agora, numa outra loja, existe carro de 1 milhão de reais. É um outro posicionamento de mercado. Esse carro de 1 milhão de reais vai ser vendido para outra faixa da sociedade. Então, pessoas que têm carro de 30 mil, muitas vezes eles gostariam de ter um carro de 1 milhão, mas não tem condições de ter. Então, quando você estabelece o seu preço, você está se posicionando no mercado. Tem profissional de saúde que atende pelo convênio de saúde.
né? Você tem lá a sua clínica ou o seu consultório e você é conveniado a um plano de saúde, a um seguro-saúde, e você recebe desse seguro valores como R$ 25 por um atendimento, R$ 30 por um atendimento, e ainda demora de 30 a 60 dias para receber isso. Então esse é o seu preço. Se você abre lá e divulga que você atende pelo plano de saúde X, é o plano de saúde que determina seu preço, ele vai te pagar aquilo ali. Se não está satisfeito, sai. Mas se você concordou, você estabeleceu que é a faixa da sociedade que você vai atender, são aquelas pessoas que têm aquele plano. Agora, se você quer ganhar 5 vezes mais, você não quer receber R$ 25 por atendimento, você quer receber 100, R$ 120 por um atendimento. Você vai ter que fazer atendimentos individuais, particulares, porque é muito difícil você encontrar um plano de saúde que vai pagar isso para muitos procedimentos. Alguns procedimentos são mais valorizados, né? Mas seguindo o nosso exemplo aqui, se esse mesmo profissional que quiser ganhar 5 vezes mais, ele vai estabelecer o preço dele, ele já está se posicionando para uma outra faixa de consumidores. Então, na nossa pirâmide social, ele se posicionou mais perto do ápice da pirâmide. Ele limitou mais o número de prováveis pacientes dele, prováveis clientes dele, a aqueles que podem pagar esse valor. Então muita gente vai ligar lá no seu consultório e vai falar: puxa vida, eu queria tanto consultar com você, mas eu não posso pagar esse preço. Não é para mim, infelizmente. Então, o preço te faz posicionar no mercado. Você quer atender o SUS ou você quer atender a classe A? Então, seu preço de SUS é um, seu preço de classe A é outro. Outra coisa que você precisa pensar para estabelecer o seu preço são diferenciais que você possa ter com relação aos seus colegas, com relação aos concorrentes. E um diferencial importante, eu já até toquei no assunto aqui, que é a escassez. Então, aquele exemplo que eu falei de um profissional que está sozinho numa cidade, que ele não tem muitos concorrentes, se é mais difícil para os pacientes acessarem outros profissionais, então o serviço que ele presta ali é escasso. Isso acontece muito quando esse serviço depende de um equipamento muito caro, um equipamento de ponta, e o profissional é um dos poucos que tem aquele equipamento. Então, se a pessoa quiser se tratar, ter os resultados que aquele equipamento permite, vai ter que se consultar com esse profissional. Então, a escassez faz com que esse profissional possa cobrar um preço mais alto, porque não tem muita concorrência. Essa é uma maneira, é uma coisa que você precisa pensar quando for estabelecer seu preço. Que serviço que eu presto? O serviço que eu presto é muito parecido com o serviço que muita gente presta, muitos outros colegas prestam? Se isso for verdade, o seu serviço está se aproximando de uma commodity. Uma commodity é um produto ou serviço cujo preço é totalmente estabelecido pelo mercado. Por exemplo, minério de ferro, né? E tem uma outra característica também a commodity. O que você entrega é muito parecido com o que os outros entregam. Então, o minério de ferro, como o nosso exemplo aqui, se ele for extraído de Minas Gerais, ou do Canadá, ou da África, é praticamente o mesmo minério de ferro. Pode ter pequenas alterações, mas quando tratado, ele vai dar origem à mesma matéria-prima que vai para os alto-fornos. Então, minério de ferro é uma commodity. E quem estabelece o preço de quanto vai pagar é quem compra.
Porque se o Brasil oferece o mercado por um preço X, a pessoa fala, não, eu não quero pagar o seu preço, eu vou comprar lá da África. Simples assim. Então, se o seu atendimento é commodity, se você faz a mesma coisa que muita gente faz, você vai estar sujeito a essa concorrência, né? Agora, se você tem muito diferencial, você foge desse conceito de commodity. E aí a pessoa vai optar por tratar com você por conta das suas especificidades, por conta da sua forma de atender, por conta das especialidades que você tem, a capacidade de resolver problemas. E quanto mais autoridade você tem, maior pode ser seu preço também. Então, se alguém te indicou para aquele paciente, você já é uma autoridade para ele. Então, eu vim aqui porque o fulano me indicou para você. O fulano me disse que você é um bom profissional. Aquela pessoa, esse paciente potencial, ele quer se tratar com você. Ele quer se consultar com você. Mesmo que o seu preço for um pouco mais alto do que ele imaginava, do que o mercado, ele vai concordar a pagar, porque você já tem uma certa autoridade perante a ele. Se você já é conhecido, não só por uma indicação, ou se você tem alguma fama ali na região, mais ainda, você tem mais autoridade. Às vezes eu recebo pacientes que falam assim, eu fui operado pelo melhor ortopedista não sei da onde. Tem muito isso, né? Nós que somos da área de saúde sabemos que não existe o melhor, né? Você tem excelentes, tem medíocres e tem ruins e tem bons. Mas o paciente tem muito isso, o leigo. O melhor cirurgião plástico, o melhor ginecologista. Então, se a pessoa é reconhecida como o melhor, se ela tem essa fama, então ela pode colocar o preço dela mais alto, certamente ela vai ter lista de espera, e aí o preço dela vai estar protegido por conta dessa autoridade que ela estabeleceu, que ela criou. Uma outra coisa que pode favorecer você colocar um preço mais alto que o do mercado é o nível de urgência do serviço que você presta. Se o seu serviço vai salvar a vida da pessoa, ela paga qualquer preço que você pedir, porque você vai salvar a vida dela. Agora, se você atua num nicho de mercado que pode ser descartado, que é que não é tão necessário, por exemplo, estética, né? Porque quando falta dinheiro, a pessoa precisa comer, precisa sobreviver para depois ela tratar da beleza lá na frente. Então, o mercado de estética, aliás, o mercado de estética tem uma característica peculiar, interessante. Quando a economia baixa, está em crise, o mercado de estética não sofre. É muito curioso isso, porque a pessoa gosta de cuidar do ego, se olhar no espelho e se sentir bem para esquecer dos problemas. Então, a estética nem foi aqui um exemplo tão que caiba tanto aqui. Mas vamos colocar que você trabalha com prevenção, que as pessoas hoje não valorizam tanto a prevenção, né? Elas são mais curativas. Então, você está fazendo um trabalho de longo prazo para prevenir algo lá para frente. Então, muitas vezes, a pessoa pensa duas vezes em pagar um preço mais alto se aquilo ali vai ter um impacto muito grande no bolso dela. Então, quanto menos urgente for o serviço que você presta, menos alto vai poder ser o seu preço. Observe que eu estou falando de alto e baixo, preço alto e preço baixo. Não estou falando de caro ou de barato. Por quê? Porque caro ou barato é uma associação de valor com expectativa. Então, observe que eu nem falei de preço aqui. Então, vamos retomar isso aqui para ficar bem claro.
Deixa eu ver aqui o Leonardo perguntando aqui. Como estabelecer o preço com o cliente, sendo que a normatização não permite a divulgação de valores fora do local de atendimento? Ô, Leonardo, eu falei sobre normas aqui, eu não sei se você pegou essa parte, mas não cobre um valor que esteja abaixo do piso da sua categoria. Eu sei que não é isso que você perguntou, mas só para deixar isso claro. O preço, a pessoa quando liga para o seu serviço, quando liga para o seu consultório, quando liga para você, a primeira coisa que ela pergunta é isso. Quanto que é a consulta? Não é? Então, você precisa ter um preço. Você tem que ter um preço estabelecido. Você não pode dar um preço diferente para cada um que liga. Porque se a dona Maria ligar para você falar que a sua consulta custa 100, aí ela fala, tá bom, vou pensar. Aí ela comenta com a vizinha dela, a dona Joana. A dona Joana liga para você, quanto que é a consulta? Você fala 120. Ué, tem alguma coisa errada. Então você precisa estabelecer o preço. O preço é importante para você se posicionar no mercado. E para uma outra coisa que eu já ia abordar aqui, é para você enviar para o seu paciente potencial uma expectativa do que você vai entregar. Porque o paciente já tem um histórico, ele já se tratou com outros profissionais. Então, quando você fala que a sua consulta custa 100, ele já cria na cabeça dele uma expectativa do que você vai entregar por 100. E aí, temos aqui a expectativa do paciente. Ele chega e se consulta com você. Se você entregou para ele o que ele esperava, você atendeu a expectativa dele e ele vai achar que o seu preço é justo. Se você não atendeu a expectativa dele, se você entregou um valor menor do que ele esperava, ele vai achar que o seu preço é caro. Ele vai pensar, eu não pagaria esse preço por isso que eu recebi. Agora, se você supera a expectativa dele, ele vai pensar, puxa vida, o preço é só esse? Eu esperava muito menos e ele me entregou mais, então essa consulta está barata. Então veja só, você estabelece o preço, você lança na cabeça do seu potencial paciente uma expectativa e depois você vai entregar um valor. Essas três coisas vão se associar para no final do seu atendimento o seu paciente estar satisfeito ou não, entender se o seu preço foi justo, foi alto ou baixo, foi caro ou foi barato. Então, caro ou barato é o seu paciente que vai dizer quando ele comparar a expectativa que ele tinha com o valor que ele recebeu. E aí, nós temos uma segunda coisa. Vamos supor que você estabeleceu um preço, começou a atender com aquele preço e depois você quer mudar o preço, você quer modificar o seu preço. Então você já atendia com um preço, você já tem um histórico ali e você quer mudar o preço. Aí você vai cair numa lei da economia que se chama elasticidade preço da demanda. Ou seja, a cada unidade de preço que eu subir, quantos pacientes eu vou perder? Porque espera-se que quanto mais alto for seu preço, menos pessoas podem pagar por ele. Esse assunto eu tratei de forma muito extensa no outro vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo, o link desse outro vídeo para você dar uma olhada nisso, porque é muito interessante essa questão de alteração do preço e essa elasticidade preço da demanda. Ok? E agora eu vou dar uma dica prática para você que esteve aqui comigo, assistiu esse vídeo. Já que o seu preço tem componentes tangíveis e intangíveis, pegue um papel, anote todos os aspectos intangíveis que trazem valor para o seu serviço.
porque o seu preço deve refletir esses aspectos. Isso é valor que você entrega. E isso precisa estar no seu preço. Ok? Então, se você assistiu até aqui, é porque você viu algum valor nesse vídeo. Quero te pedir para deixar um like aqui e compartilhar esse conteúdo com alguém que você acha que pode se beneficiar dele também. Ok? Grande abraço, até a próxima.